eu estou levando isso também um pouco para vocês, prestadores de serviço e fornecedores. Na hora de vocês montarem a questão Vou passar isso aqui. Quando vocês forem montar as propostas de vocês de fornecimento, pense na sua matriz de risco e pense na sua logística. Aconteceu um fato interessante comigo também uns tempo atrás. Abri um pregão para comprar carteira. E a lei veio até falar sobre registro de preço, eu vou falar mais para frente para vocês, algumas mudanças do registro de preço. E o cara sentou para dar lance. Beleza, até aí tá ótimo. Só que toda vez que a gente faz edital, quem mexe com edital aí, a gente coloca lá o quê? Fornecimento mínimo. Por isso que no registro de preço a gente tem que ter uma previsão mais ou menos, porque eu também sacaneio o meu fornecedor em questão de logística. Então vocês que atuam, sempre em registro de preços que forem participar, cobre da administração que ela pelo menos dá uma previsão do que já foi consumido, para vocês também não entrarem muito no escuro. Mas, beleza. O que aconteceu com esse caso? Ele veio e deu o lance dele. Quando ele saiu, a administração, a secretária de Educação falou: eu preciso de 15 cadeiras. Quanto que você acha que é o frete de 15 cadeiras de Belo Horizonte para cá? Ele pensou na matriz de risco dele lá, dele ter pensado que ele teria que talvez me entregar 10 ou 12 cadeiras e o frete ficar muito mais caro do que a mercadoria. Aí ele começou a me exigir, me pede 100 cadeiras. Eu falei: cara, não quero comprar 100 cadeiras. E eu te avisei. Aconteceu a mesma coisa com o cara que fornecia cimento. Abriu a licitação de cimento, veio as empresas da cidade, veio um cara fornecedor de cimento. Ótimo, o preço dele vai ser o melhor, porque ele distribui cimento para os caras. Só que lá também estava em quantidade não definida, mínimo. O que aconteceu? Terminou a sessão, o setor de obra: eu preciso de 50 sacos. Não, eu preciso de 10 sacos só. 20 sacos agora. Ele está lá em Juiz de Fora. Como é que ele faz? Ele tinha que ter pensado na logística dele, que talvez vai ter que... Aí o que aconteceu? Ele teve que usar alguém da cidade para fornecer o cimento. Agora, como é que ele fez com nota? Isso não me interessa. Ele forneceu o cimento, mas ele não pensou na logística dele. Vamos lá, gente? Agora eu vou falar um pouco sobre, nessa questão da execução, a gente vai entrar um pouquinho, eu vou falar um pouco mais agora sobre a questão da formalização dos contratos. Tá? Mais para frente a gente vai falando um pouquinho de artigo por artigo, e vai ser um pouco mais cansativo porque houve algumas mudançazinhas. Da formalização, os contratos que trata essa lei, regula-se pelas suas cláusulas. Todo mundo sabe que essa parte do artigo, né, é conhecido. Regula-se pelas suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, a eles serão aplicados primeiramente os princípios da teoria geral dos contratos, do direito privado. Né? Então, assim, a gente tem que analisar também que algumas cláusulas que são estabelecidas dentro dos contratos, por mais que a administração pública tenha um privilégio em cima do privado, eu tenho que observar também se essas cláusulas não vão ser muito absurdas e que vai trazer um desequilíbrio no contrato. Todo contrato deverá mencionar nome das partes, seus representantes, finalidades, ato que autorizou sua lavratura, número do processo de licitação ou da contratação direta, sujeição dos contratos às normas da lei e cláusulas contratuais. Os contratos deverão estabelecer com clareza, precisão, as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidade das partes em conformidade com os termos do edital. Vinculante. Proposta vencedora com os termos que autoriza a contratação direta. Isso nós já usamos, a gente usa aquela parte, né, do 78, lá do 80 e poucos, né, a gente vai usando isso na Lei 866, mas a lei ela veio trazer, não mais naqueles montes de dispositivo, ela veio juntar um pouco e demonstrar o que eu tenho que ter. Então a gente, na hora de formalizar o contrato, quem é operador que vai operacionar tanto a fiscalização como o controle interno, como o agente de contratação, ele tem que pensar que a minuta e vocês jurídicos,
ela vai ter que ter essa observação, ela tem que ter esses requisitos. Se não tiver esses requisitos, então até a gente está bolando, né, Ícaro? Alguma coisa também já dentro de formalização, para passar isso para vocês. Convocação para assinatura. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos no edital, sob pena de decair direito sem prejuízo. O prazo da convocação será prorrogado por uma vez só. Acontece demais isso. A gente chama o cara para assinar, ele não vem, né? Então, assim, a lei já definiu, né, que a gente poderá prorrogar por uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante o transcurso, devidamente justificado, desde que o motivo apresentado seja aceito. Não é facultativo, tá? Chamei, não veio, ele que me justifique por que ele não veio, tá? Não é facultativo. Quando convocação não atender a convocação dos contratos, será facultada a administração, quando a convocação não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento, no prazo e condições estabelecidas, convocar o licitante remanescente. O que a lei quis falar para a gente aqui agora? Olha, gente, para com esse trem de frustrar processo. Para de anular processo, revogar processo e abrir novo processo. Tenta sanar, tenta discutir. Se você tem facilidade de discutir com o segundo colocado, com o terceiro colocado, se adequa. Faça o princípio da lei seguir sem você ter também essa questão de... né? Será facultada a administração, aceleração de contratos, condições propostas pelo licitante vencedor. Decorrido o prazo de validade da proposta indicada, então, sem convocação para a contratação, ficarão... É que a gente já estava previsto naquelas 60 dias da lei, né? Se eu chamei, o cara não veio, e eu também não provoquei o meu segundo colocado, não provoquei ninguém, e já se passaram mais de 60 dias, eu estou desobrigado, né? Então, isso aí é normal. Sim. Tá. O segundo ele está desobrigado, tá? Ah, tá. Não, veio para a regra do que a lei falava do pregão normal nosso aí, tá? Novidade. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do artigo 2º desse artigo, a administração observar os valores estimados sobre eventual alteração no termo edital. Convocar o licitante remanescente para a negociação na ordem de classificação com vista à obtenção de melhor preço. Ó, não se falou aqui que ele tem que cobrir, né? Mesmo que acima do preço adjudicatário. Então ele pode, né, adjudicar ou celebrar contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem de classificatória quando frustrada a negociação de melhor condição. É o que o Ico falou. Se ele não está obrigado, mas eu tenho que tentar essa negociação. A recusa injustificada do adjudicatário, do vencedor, né, em assinar o contrato ou aceitar a retirada no prazo estabelecido pela administração, caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e imediatas. Perda de garantia de proposta, que nós vamos falar mais para frente, em favor do órgão de entidade. O que é perda de garantia de proposta? A lei veio me deixar, num valor de porcentagem, eu exigir que o cara, para participar de um processo estatório, ele faça tipo um calção lá e fala, olha, 1%, né, Ico? Eu vou chegar mais na frente e vou falar. 1% sobre o valor. Eu posso exigir dos meus, que vão participar dos meus processos estatórios, que eu estabeleço que ele vai fazer um calção lá, porque se ele me sacanear na licitação, eu vou ficar com esse dinheiro. Quando terminar a sessão, eu devolvo. Tá? A lei veio falar isso. A 866 já falava nisso, mas a 10.520 proibia. Você podia exigir do licitante no pregão que ele fizesse para participar, ele pagasse? Não. Na lei nova, sim. Eu posso pegar lá, eu tenho uma obra estimada em R$1 milhão e eu vou falar, não, R$10 mil aí, 1% de 10, né? 1 milhão dá isso. Eu vou exigir que você faça isso é garantia da proposta, não é calção de execução não, gente. É garantir que ele venha para o certame e que ele, de fato, cumpre as obrigações do certame em termos de lance. Porque a maioria das vezes o cara quer sair da sessão, ele quer ir embora, ele ganha e não quer assinar contrato. Mas isso aí, gente, também tem uma faca de 2 gumes aí que tem que se pensar nisso. Mas a devolução vai ocorrer, tá?
Em regra, não se aplica aos licitantes remanescentes convocados, é o que o Ico tinha provocado aí antes. Na regra, os licitantes convocados em segundo, ou terceiro ou quarto, ele não se encaixa nessa situação, tá? Mas o licitante vencedor recusou de entregar. Acontece demais isso, né, Vilma? Cadê a Vilma? Né? Acontece demais isso, o cara ganha e ele não quer fornecer. Aconteceu, entregaram os negócios lá que estavam? Hein? Então, assim, eu falo com o fornecedor, eu falo, olha, eu não quero te sacanear não, cara, mas eu vou abrir um processo administrativo interno, vou te dar ampla defesa, vou te dar o devido contraditório, jurídico, você vai se virar nos 30 aí, mas eu vou deixar ele pelo menos 2 anos, aí vem a discussão se ele fica impedido de contratar no meu município, se ele vai poder ficar os 2 anos a nível nacional. Isso tem 2 correntes aí brigando uma com a outra, né? Uma que vende livro, outra que compra livro. Eles estão brigando aí. Peraí, você está impedido no meu município, está lá, ele fala lá, você está impedido de contratar, licitar. Isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, talvez eu coloquei alguma coisa sobre isso, mas é uma polêmica, tá? Mas o segundo colocado, o terceiro ou quarto, ele está ok. Em regra, não se aplica aos licitantes remanescentes, tá? Será facultada à administração uma convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescentes de obra, serviço e fornecimento, em consequência da rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos, Eu vou utilizar a mesma regra que está lá, né, do que eu tinha licitado, mas a lei ela veio trazer alguns parâmetros legais. Ela veio falar, olha, tá assim, não cumpriu, vai punir, né? Novidade também. Isso eu estou falando dos contratos, gente, porque isso aqui vai ser... Até essa semana a gente estava conversando sobre isso no escritório. Os contratos e seu adiantamento serão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do Poder Público em site eletrônico oficial. Será admitida a manutenção e sigilo de contratos e termos aditivos quando imprescindível de segurança da sociedade do Estado, né? Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública, lavrada em tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do Poder Público. Vai comprar esse terreno, vai se fazer lá, tem a regra normal agora. A lei definiu. Né? Será admitido de forma eletrônica na celebração de contrato e termos aditivos atendidas as exigências previstas no regulamento. Assinatura eletrônica, se eu regulamentar e aceitar o TOC, Brasil, não sei o que lá, nós perdemos muito tempo com ata de registro. Repara para vocês verem. Até a gente gerar ata, mandar para o cara lá, aí o cara assina a ata de registro, devolve para a gente. Né? Então essas formalizações será admitida desde que eu faça um regulamento. Eu peguei um termo aditivo aí de um município em um contrato que o sistema aceita você fazer com data retroativa. Mas na hora que você põe o pulsor em cima para você verificar a assinatura eletrônica, o sistema fala que ela não é válida. Saiu direitinho lá, tudo direitinho. Então tome cuidado nas suas certificações, quando você aceita certificação digital, igual o certificado de vocês provavelmente deve sair com assinatura eletrônica minha. Fica mais fácil vocês reconhecerem, né, e ter dificuldade, mas logo que você coloca ele, que eu vou mandar ele também em sistema de PDF, que você coloca o pulsor em cima, ele fala que se é real ou não. Então vai poder? Vai, mas olha, regulamentou, tá? Posso chegar lá e aceitar? Não vou regulamentar. Nas minhas atas de registro de preço será aceitado nos contratos assinatura eletrônica, desde que seja feita tal. Temos cuidado, porque a maioria das vezes o cara, se ele não assinar aquele contrato naquela data, ele não consegue assinar posterior, e você já empenhou, você já fez muita coisa, né? Então, assim, tome muito cuidado da assinatura eletrônica também. Olha bem aqui, olha. Olha o parágrafo 4º do artigo 91. Antes de formalizar ou prorrogar prazo de vigência de contrato, olha bem, antes, primeiro, né? O que é a coisa antes? A administração não poderá, não. Deverá verificar a regularidade fiscal do contrato, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Subsistentes e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Já
está sendo criado, já existem esses sites, né, que você pode consultar, e essas empresas picaretas nós temos que jogar lá para lá. Mais observado, direito contraditório, né, para defesa, processo legal, tá? Esse banco de dados vai tirar essas empresas picaretas do mercado. Ou ele vai ter que criar um monte, igual eu conheci um conhecido meu que tinha quase 7 filhos, todos os 7 tiveram empresa. E abrindo, né? Dá calote aqui, fecha, abre outra. Dá calote naquela, suja o CPF do menino, abre outra. Né? Emitir certidões negativas de idoneidade, impedimento de débitos trabalhistas, continuou aquela exigência da gente. E o tribunal tinha falado, essa observância também, gente, a gente tem que pensar também na dispensa, na contratação direta, tá? Não pensa vocês que é só uma questão de formalização. O impedimento de débitos trabalhistas, juntá-las no respectivo processo. Então, eu vou ter que entrar no site, verificar, imprimir, colocar lá dentro ou certificar, tá? No caso aqui, a lei fala juntá-las, né? Quando ele fala juntar, eu tive que entrar, consultar, imprimir, pôr lá dentro. Tá bom, gente? Então, antes, na nova lei, que você... A gente já faz isso nos nossos termos de contrato normal, né? Eu não posso aditivar um contrato se eu não tiver em dia com a Seguridade Social, se não tiver com o meu INSS em dia, né? Mas tem município aí que não pede. Vai lá, faz um termo de apostilamento, ou faz lá e toca o barco, né? E eu oriento que não. Vai fazer um aditivo, é a mesma formalidade, né? Dele estar com suas obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, né? Dentro das normas legais.